Graça e paz, galera, tudo bem com vocês? Cá estou eu para mais um vídeo do direcionamento do Espírito Santo, que é o único que nos guia. Amém? Amém. Bom, gente, hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto porque a partir do momento que eu deixei Deus agir na minha vida, eu deixei Ele agir em todas as áreas, inclusive aqui no canal. E vocês podem ver que a gente não tem mais dias exatos para postar, que eu não tenho mais dias exatos para postar, nem assuntos definidos. Tipo, hoje vai ser maquiagem, hoje vai ser sobre Deus. Até porque ultimamente eu não tenho conseguido fazer vídeos de maquiagem só da palavra dele, porque as pessoas estão sedentas por isso, cara, porque eu tenho vídeos gravados já, é só editar, mas eu não consigo editar, mas quando for pra ser, Deus vai falar pra mim, eu vou colocar aqui no canal, tá? Relaxa aí. E o assunto de hoje é uma coisa que eu já tenho meio que falado nos vídeos e tal, mas é uma coisa que tem me incomodado bastante e que eu acredito que Deus não quer que eu fale só pra 2 ou 3 pessoas como eu tenho falado, mas eu acredito que ele quer que muitas pessoas saibam, porque eu acho que muitas pessoas passam por isso. Então vamos lá. Muitas vezes as pessoas vão em retiros espirituais, encontro com Deus, acampamento de carnaval, enfim, de uma maneira e saem de outra totalmente transformadas. Porque lá o Espírito Santo trabalha na vida delas, fala com elas, elas têm experiências incríveis com Deus. E aí elas saem querendo falar do amor de Deus para todo mundo, querendo radicalizar, transformar e enfim. Só que isso com o tempo acaba, sabe? Tipo, vai esfriando aquele amor, porque você não tá ali naquele encontro com o Pai diretamente. Mas você não tá nesse encontro porque você não quer ficar nesse encontro. A minha vida também foi muito assim, sabe? Tipo, de ir em acampamento, voltar toda do reteté, do fogo, e depois esfriar de novo, ir em acampamento, voltar do fogo e esfriar de novo. Só que isso mudou na minha vida a partir do momento que eu quis que isso mudasse. E para falar bem a verdade, quem me conheceu há muito tempo atrás sabe que nem é muito tempo atrás, sabe? Mas sabe que tipo a minha vida não era nada disso. Até dá pra vocês verem aqui no canal um pouquinho, eu tenho um vídeo aqui que eu não sou santa. Ele são as primeiras vezes de algumas coisas que eu fiz. E lá, tipo, eu conto bastante coisa da minha vida, então se vocês verem aqueles vídeos pra vocês e vocês verem os vídeos de agora, tipo, tem muita diferença, sabe? E aí eu tive esse start na minha vida cristã agora, quando o meu líder veio aqui em casa há 2 semanas atrás falar com a gente, porque Deus tem dado algumas coisas pra ele, Deus tem revelado algumas coisas pra ele, e ele quer subir o nível, quer que a gente suba junto, então, porque assim, eu tava cometendo coisas erradas, sabendo que era errado e eu não tava nem aí, porque eu só queria aproveitar, sabe? A hora do pecado e pronto, eu, mesmo sabendo de tudo que Deus já tinha feito na minha vida, eu ignorava isso. De uma forma tão relaxada, sabe? Tão, sei lá o que nem eu sei o que eu fazia. Por que eu fazia aquilo? De hoje eu acho que eu sei porque sim. Pensando bem e tal, eu acho que eu não tinha conhecido o verdadeiro amor de Jesus, sabe? E quando a gente tem a visão de Jesus como aquele excelso, rei, poderoso, majestoso, não que ele não seja, por favor, não interprete mal o que eu tô falando. Mas quando a gente tem a visão de Jesus como aquele todo-poderoso lá do céu, que tá lá e que quando a gente precisar a gente chama por ele, nada vai acontecer na nossa vida. A gente precisa ter a imagem de Jesus como nosso amigo, sabe? Eu digo melhor amigo, não digo pai, porque tem muita gente que não teve uma experiência boa com seu pai, ou que não tem pai, ou que, não sei, não gosta do seu pai. Eu amo meu pai, tá? Não tenho problema nenhum com ele, graças a Deus. E por isso eu digo melhor amigo, porque o seu melhor amigo, você sabe que se acontecer alguma coisa na sua vida, você vai correndo contar pra ele. Se você tá feliz, você tá com ele. Se você tá triste, você fala pra ele, ele te ajuda. Então eu acredito que a imagem que a gente tem que ter de Jesus é essa. E a partir do momento que eu desfiz aquela imagem lá de Jesus, de um excelso celestial da minha cabeça, e coloquei a imagem de Jesus como meu melhor amigo, todas as coisas mudaram na minha vida. E eu digo isso porque de 2 semanas pra cá eu tenho experimentado, velho, o sobrenatural de Deus na minha vida de verdade, sabe? Nas pequenas coisas, porque assim, ontem
eu precisava de um dinheiro, e aí eu acordei e falei assim, Deus, eu preciso vender um matizador, porque pra quem não sabe, eu vendo matizador e tal. E aí eu falei, Deus, eu preciso vender pelo menos um matizador. E sabe quantos eu vendi? 2. Olha como Deus é lindo, velho, até nas pequenas coisas. Esses dias atrás eu tava com alergia, que eu tenho rinite bem atacada. E aí eu já tinha passado o meu remédio, que tem só um remédio de espirrar no nariz que sai a minha alergia. E eu já tinha passado o remédio tipo umas 10 vezes. Não tinha adiantado. E sabe o que foi sarar a minha alergia? Foi orar. E tipo assim, foi uma cura que eu nem percebi, sabe? Eu tava de boa e tal, fui orar. E aí, quando eu acabei de orar, continuei fazendo minhas coisas normal. Aí daqui a pouco nossa, meu nariz melhorou. Falei, véi, Deus é Deus. Tipo, ele faz as coisas e a gente nem percebe, sabe? Porque ele prova que ele é Deus a cada coisa que ele faz. Eu tenho recebido mensagens de pessoas pedindo socorro, sabe? Elas escrevem mesmo socorro. Eu preciso voltar para a casa de Deus, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Ou então de pessoas que são cristãs, mas que não transparecem isso, não deixam as outras pessoas verem isso. E eu digo uma coisa, tipo, você já tem essa vontade, você sabe que você precisa disso, só que nada vai mudar na sua vida enquanto você não der o start. E você perceber que Deus não é só um Deus que tá lá no céu, Deus é o seu amigo, cara. Se você tá fazendo alguma coisa com alguma pessoa e você precisa, sei lá, de discernimento, de orar, fala assim, velho, eu vou ali falar com um amigo meu, já vem. Você não precisa falar, eu vou ali orar pra pedir discernimento de Deus. Você fala, eu vou ali falar com um amigo meu, já tô aí. E aí você vai, ora e tal, porque é isso, sabe? Deus é seu amigo, Deus é seu pai. E ele tá ali, cara. Depois que eu entendi isso na minha vida, eu não tenho mais assim que orar quando eu acordo, orar pra almoçar e orar antes de dormir. Porque eu fico o dia inteiro falando com Deus, sabe? Tipo, eu tô lavando louça, eu tô falando com Deus. Se eu preciso, eu falo com Deus. Se eu não preciso, eu falo com Ele também, porque eu quero só adorar Ele. E depois que eu tenho começado a viver dessa maneira, as coisas têm acontecido na minha vida e eu nem percebo. Quando eu percebi, já aconteceu, porque Deus é maior que tudo e Deus não vai deixar a gente passar uma necessidade sequer, cara. E se Ele deixar é porque é aprovação, porque depois que você passar essa aprovação vai vir uma vitória tão grande na sua vida que você nem vai imaginar que, uau, aconteceu isso comigo. Pois é, aconteceu isso contigo, cara. Estamos vivendo dias de avivamento no Brasil. O Gregory McNutt, que é um pregador que ele faleceu umas 2 semanas atrás, muito usado por Deus, ele disse que nos tempos de hoje Deus faria um avivamento sobre o Brasil de uma forma sobrenatural. E eu já vejo esse avivamento, porque eu sou o avivamento. Cara, se você visse a minha vida 2 semanas atrás e você vir agora, tipo, não tem o que falar, cara. E tipo, isso é Deus, sabe? Isso é Deus e isso é quando eu deixo Deus agir na minha vida. Então você precisa parar de ver Deus como um Deus do céu e ver Deus como seu melhor amigo que tá contigo, que fecha contigo, ó, pra tudo, firmeza mesmo, e seguir a vida desse jeito, porque é assim que Deus vai agir na sua vida, velho. Você precisa entender que Deus não é um fardo, Deus é amor, Deus é leve, Deus é paz, cara, Deus, velho. Deus é muito lindo e eu quero passar isso pra vocês de uma forma leve, porque é isso, sabe? Deus não é pesado, Deus não é um carrasco, Deus não tá com um chicote ali pra te bater. Deus é misericordioso. Vou encerrar o vídeo de hoje com vocês, lembrando de uma passagem daquela mulher que tava adulterando e foi pega em adultério e as pessoas começaram a tirar pedras nela, a acusar ela e levaram ela pra diante de Jesus. E aí Jesus falou assim, o que vocês estão falando? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E aí todo mundo foi se afastando porque todo mundo pecava. Só que queriam acusar aquela mulher e ela estava sem roupa, ela estava exposta, então ela estava passando por uma humilhação muito grande. E Deus falou aquilo, sabe? Jesus falou aquilo. E véi, eu acho que esse foi o ato de amor maior que ela teve na vida dela. Acho que ela nunca se sentiu tão amada daquele jeito, sabe? E é isso que Deus tem pra nós, sabe? É um amor muito grande, muito louco, porque Ele não tá aqui pra acusar a gente, Ele não tá aqui pra deixar que as outras pessoas nos acusem. Ele tá aqui pra perdoar e Ele tá aqui pra me amar, pra amar você, pra mostrar esse amor dele que é louco por nós e que a gente possa ser louco por Jesus como Ele foi por nós a ponto de morrer por nós. Pera lá. Senti aqui no coração de orar, então vamos orar, feche seus olhos aí.
que eu quero orar com você para que você possa experimentar esse amor sobrenatural de Deus na sua vida e para que você não tenha dúvidas de que Ele é o seu melhor amigo e o seu Pai também. Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor sabe dos momentos que nós temos vivido hoje em dia aqui no nosso país, na nossa nação, Deus. Em nome de Jesus, que o teu amor, Senhor, venha ser exposto de uma forma sobrenatural na vida de cada uma das pessoas. Que as pessoas sintam, Deus, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, e não apenas um Deus que está lá no céu e que pode tudo, mas o Senhor pode tudo com a gente aqui, Deus. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo entre agora na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que eles se sintam agora, Senhor, inundados, Senhor, de um amor sobrenatural. Que eles nunca tenham sido tão amados, tão amados, tão amados como agora, Deus. Em nome de Jesus, que eles sintam esse amor, Pai, que eles tenham desejo de se entregar a Ti, porque só o Senhor merece toda a nossa vida. Que em nome de Jesus, Senhor, o mundo conheça a manifestação dos filhos de Deus aqui na terra. Que as pessoas tenham sede de mostrar a tua palavra, que as pessoas tenham sede de mostrar quem tu és verdadeiramente. E que as pessoas não tenham medo de se entregar, porque o Senhor é maravilhoso, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor seja agora com a família de cada um deles, com a pessoa de cada um deles, Deus. Que em nome de Jesus eles venham ter experiências sobrenaturais contigo. E para ter experiências a gente não precisa de um encontro com Deus com hora marcada, com local marcado. O Senhor pode fazer experiências incríveis apenas no nosso quarto, com a nossa vontade, com o nosso querer, Deus. Em nome de Jesus, Pai, essa é a minha oração de hoje. Amém.